Irmãos, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O interessante, irmãos, nesta palavra, a Bíblia diz que o exército inimigo, ele cercou a cidade onde Eliseu e o seu moço estavam dormindo. Pela manhã, o moço acorda bem cedo, antes mesmo do profeta Eliseu. E quando ele vê a quantidade de homens e cavalos que estão ao redor da cidade, ele fica com medo. E a Bíblia diz que neste momento Eliseu vai falar: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E em seguida, Eliseu vai orar ao Senhor para que lhe abrissem os olhos. E nesse momento a Bíblia diz que ele começa a ver ao redor de Eliseu cavalos e carros de fogo. O que eu quero dizer para você neste momento é: o problema na sua vida, ele parece grande. O problema na sua vida parece que você não vai conseguir dar conta. É porque você tem olhado com os olhos da carne. O interessante é que Eliseu, ele pede para que o Senhor lhe abrissem os olhos. E que olhos são esses? Porque se ele, com os olhos abertos, já estava vendo que o inimigo estava cercando a cidade. Mas a Bíblia nos diz do livro de Hebreus que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então Eliseu está falando com Deus para que pudesse abrir os olhos da fé naquele homem. Porque no momento em que Eliseu pede e o Senhor abre os olhos, a Bíblia diz que ele começa a enxergar cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como é que somente depois da oração que ele enxerga? E Eliseu, antes de orar, já diz para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Às vezes nós andamos e quando tudo está bem, nós não precisamos da fé. Somente quando a situação aperta, somente quando o problema chega, somente quando o inimigo nos cerca, é que nós vamos lembrar que Deus, ele tem todo o poder. Mas eu aprendo com Eliseu que ele diariamente, constantemente, a todo momento, já andava com os olhos da fé abertos. O moço de Eliseu acorda, tem que ver o inimigo, tem que receber uma palavra de Eliseu e depois uma oração para que pudesse enxergar o exército do Senhor que estava ao redor de Eliseu. Eliseu está dormindo, acabou de acordar e já tem essa certeza. E uma coisa que eu quero chamar a tua atenção neste momento: às vezes nós damos mais valor para o problema do que para Deus. Às vezes esperamos a situação apertar para aí ver se Deus pode nos ajudar. Eliseu é diferente. Eliseu não anda por vista. Eliseu, ele anda por fé. Então que nessa noite, que nesse dia, nós possamos mudar o nosso jeito de andar na presença do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes o problema tem nos afligido. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes o inimigo, ó Pai, tem nos cercado. E a dúvida, ó Pai, é de quando o Senhor irá nos livrar.
Mas a tua palavra nos diz que Eliseu já tinha certeza de que mais eram os que estavam com ele do que o inimigo. E quantos de nós, ó Pai, não temos essa certeza diante do problema a qual enfrentamos? Quantos de nós não temos essa certeza diante da situação difícil a qual vivemos? Mas eu te peço, ó Pai, neste momento, Senhor, nos ensina, Pai, a como, ó Deus, andar por fé e não por vista. Nos ensina, Senhor, a confiar mais em Ti e não naquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque quantos, ó Pai, desistiram quando a vitória estava próxima? Porque o que estavam vendo era problema. O que estavam vendo era embaraço. Mas o Senhor, ó Pai, estava no controle. É por isso, ó Pai, que eu te peço, ó Deus, abra os nossos olhos para que possamos ver o Teu poder, ó Pai, se manifestar na nossa vida. E que possamos, ó Pai, a cada dia andar por fé e não por vista. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida